Presente aqui essa noite, não é verdade? Amém. E também durante o dia, em qualquer lugar onde você esteja assistindo neste momento, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, te apresentamos, Senhor Jesus, a nossa vida em braço de oração. Nosso muito obrigada, Deus, pelo dia, pela tarde e pela noite que já se iniciou, Senhor. Nosso muito obrigada pelo pão de cada dia, que o Senhor não tem permitido com que falte sobre os nossos lares, sobre as nossas mesas ou sobre as nossas despensas, Senhor. Obrigada, Pai amado, por todos os bens que nós conquistamos, sendo materiais, sendo até mesmo espirituais. Em todas elas o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos levantou, Senhor. Obrigada pelas oportunidades em que o Senhor nos deste nessa vida, pelas portas que se fecharam, pelas amizades que se afastaram, pelas portas que se abriram e pelas pessoas novas que o Senhor trouxe ao nosso caminho. Continua sendo conosco, Pai amado, e assim seja, Pai amado, com cada uma pessoa que vai ouvir através dessa transmissão, Senhor, testemunhos de vida, Senhor. Obrigada pela sua presença, que já está no nosso meio e também em qualquer lugar onde venha a ser alcançado, Senhor, este podcast. Que venha alcançar vidas, venha alcançar corações e venha alcançar mais testemunho. Que nós sejamos, Senhor, não somente vasos de honras na tua mão, mas que nós venhamos ser geradoras de testemunhos na tua presença. São essas bênçãos que nós te pedimos, desde já nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá começar com as nossas perguntas. Nós sempre fazemos assim de 20 a 22 perguntas no máximo, que a gente sempre incrementa, né? Quando a gente se identifica bastante com a história. Mas é coisa pouquinho, não precisa assustar, tá bom? Tá Sempre bom. eu faço as 10 primeiras e a Rose, ela finaliza com as 10 últimas, tá bom? Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Sim. Perfeito, tá. A primeira pergunta para você, Meire, é a seguinte. Quem é você, Meire? Além do que as pessoas veem no seu dia a dia. Quem é a Meire Alves? Eu sou uma pessoa que se dedica para a família, sou uma pessoa que amo ganhar almas para o reino da glória, que amo ajudar, que amo envolver com tudo aquilo que se diz o reino de Deus. Desde quando eu conheci Jesus, há 18 anos atrás, isso foi algo que mudou todo o meu contexto de vida, me tornando uma pessoa melhor que hoje eu sou, né? Claro, com as minhas falhas, erros que constantemente a gente vem buscando no Senhor para que a gente cada dia possa melhorar. Mas eu sou aquela que estende a mão, que procuro entender a dor do outro, né? E em casa eu me esforço o máximo possível para ser uma companheira para com meu esposo, ser uma amiga para com as minhas filhas e me dedicar dia após dia, né, para o meu chamado, para aquilo que o Senhor ele me concedeu e confiou nas minhas mãos. Perfeito. Agora falando um pouquinho mais lá atrás, lá na sua infância. Como foi a sua infância e o que mais te marcou nessa fase? A minha infância não foi muito fácil. Eu venho de uma família totalmente. Meus pais são católicos, né? E meu pai, na minha infância, hoje mais não, porque agora ele já está numa certa idade, ele já não consegue mais. Mas meu pai, ele bebia muito. E quando ele chegava bêbado em casa, ele arrumava brigas com a minha mãe. Ele muitas das vezes ofendia a minha mãe com palavras pesadas, fazia minha mãe chorar e sofrer. E naquele tempo era eu e o meu irmão. Hoje nós somos em três, tem a filha caçula, mas ela ainda não tinha, não estava presente naquele momento, né? E foi marcada por muita, pode ser que a maioria, 80%,
por uma vida assim meia triste, por conta da bebida do meu pai, por conta do vício do álcool do meu pai. Meu pai é uma pessoa que brigava demais, ele arrumava briga nos bares, ele arrumava briga na rua, ele já chegou aí uma vez para a delegacia, nós ter que ir lá para tirar ele, e isso impactou muito a minha vida, na minha infância como criança, não foi fácil. E como eu pensei, eu ainda não tinha sido apresentada a Cristo, eu vivia aquele relacionamento de ir para a igreja católica e ver que Jesus Cristo estava pendurado na parede, que era só aquilo. Então, naquele exato momento, eu não tinha com que me buscar força, apesar de ser criança, já grandinha, entendendo um pouco. Então, não foi fácil. O que mais impactou foi o vício do meu pai, a questão do vício do meu pai, que fazia a minha mãe sofrer bastante, quase o período todo, né, da vida da minha mãe, como casada, ela sofreu muito com meu pai, muito, e isso acabou impactando bastante a minha vida, não somente a minha vida, como a vida também do meu outro irmão. Entendi. Então, eu acredito que muitas pessoas, eu creio que devem estar se identificando, né? Porque é difícil crescer numa casa em que você, sendo criança, e você tem que lidar com certos traumas, Sim, né? Violência, traumas, gritos e coisas que você, medos, quando medos, exatamente, principalmente medos, porque é difícil assim quando uma criança ela cresce e ela tem medo de que ela não deveria ter, exatamente, de que não teria que ser o exemplo de medo, mas sim o exemplo de força, o exemplo de heroísmo, porque muitas vezes a gente trata pais como heróis, mães como rainhas, né? Nós passamos agora recentemente pelo Dia das Mães e muitas pessoas colocaram ali você, minha mãe, minha rainha, isso, aquilo. Mas é difícil quando a gente cresce sem esse sentimento de gratidão. verdade, Às vezes as pessoas, principalmente adolescentes, eles se tratam por um fato de egoísmo e por achar que amar é uma obrigação. Ah, porque o meu pai eu devo amar. Ah, porque a minha mãe eu devo cuidar. Mas muitas das vezes o amor ele fala muito além do que uma palavra. Né? Tem muitas famílias hoje que dizem eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho. Mas não se tratam como isso. Como um pai que deveria amar, que deveria cuidar. Às vezes o arrependimento ele não vem quando é criança. Já vem quando é adulto. Ou exatamente, quando vai perceber a forma em que tratou em muitos anos o seu próprio filho, né? sim, sim. E assim, qual foi o momento mais difícil para você durante a sua fase de crescimento? Você era muito pequena, mas como foi crescer? Como foi ter uma adolescência tendo esses traumas, esses medos dentro da sua casa? Como foi de fato na sua mente? Foi muito difícil, né? Hoje, como eu sou terapeuta, eu tive que primeiramente curar tudo aquilo que eu tinha de trauma em questão disso mesmo, da criança ferida, né? De tudo aquilo que eu passei na minha infância com relação ao meu pai, né? Naquele momento eu não conseguia entender, mas eu tentava buscar um refúgio em algo que eu pudesse parar o meu pai. E o momento que eu fiquei muito constrangida foi no momento em que ele chegou um dia, uma noite, tão transtornado, e ele queria matar minha mãe. Ele pegou um facão. Ele é nordestino, e as pessoas nordestinas eles têm muito dessa tradição de ter facas e facão em casa. E ele pegou um facão muito grande que tinha debaixo da pia, e aí correu pro lado da minha mãe. E aí minha mãe subiu as escadas correndo, entrou no quarto, fechou a porta. Se não fosse isso, ele tinha entrado, né? Mas naquele dia, parece que veio uma luz assim na minha mente, em relance, e eu falei assim pro meu irmão, que era menor que eu sou a filha mais velha. Falei assim: olha, vai até o posto de polícia, porque o posto de polícia era pertinho, acho que era uns 2 quilômetros da onde a gente morava. Falei, vai lá, eu te ajudo. Eu ajudei ele
pular a janela de casa, sem o meu pai perceber, e ele ia até o postinho lá de polícia. E aí ele foi e chamaram as polícias rapidamente chegaram, sem fazer barulho nenhum, e pegaram meu pai no flagra, com a faca na mão, na porta, pedindo para minha mãe abrir a porta, né? E aí meu pai começou a desconversar e falar assim que não, que tava com aquela faca, mas não ia fazer nada. A minha mãe saiu para fora, e aí a polícia falou assim: não, pra que que essa faca ia servir? Ele falou: pra cortar carne. Ele falou assim: ah, você ia cortar a carne da sua esposa. E ele falou: não, eu ia cortar outro tipo de carne. Ele começou a desconversar. E aquilo foi uma imagem muito impactante naquele momento para mim, porque eu sentia medo e umas incertezas na minha mente, mas naquele momento, apesar de não tinha conhecimento de Cristo na sua essência, algo me veio na mente: pede para o seu irmão ir até o posto de polícia. E foi isso que fez com que a tragédia não viesse a acontecer dentro da casa, entende? Então isso me marcou muito, me marcou muito. E eu não tinha, e eu tinha, naquele tempo eu tinha muita raiva do meu pai. Hoje eu tenho uma outra mente, né? Cristo me limpou, graças a Deus. E eu penso de uma outra maneira e tenho visão de outra forma, o porquê que acontecia aquilo com meu pai, o porquê que ocasionou aquilo com meu pai. Mas essa foi a parte mais impactante e forte. É que quando eu vi, por poucos minutos, ter medo da minha mãe ser morta. Entendi. Você lembra de alguma decisão que mudou completamente a sua vida durante esse período de tempo? Tipo assim, vou ter que tomar uma atitude, porque eu já vi histórias e já presenciei, tá? Eu vi com os meus próprios olhos, presenciando, já ouvi, né, coisas parecidas, de Sim. que, infelizmente, a criança, ela acaba se adultizando, Uhum. ela acaba virando um adulto antes da hora, ela acaba tomando decisões. Eu Exatamente. acredito que já aconteceu, como eu disse, já presenciei, de ver adolescente tomar atitude. Você acabou de falar do seu irmão, né? Que tiveram que tomar atitude pela sua mãe. Sim. E foi aí que vocês, né, incitaram essa situação para que algo se resolvesse. Mas além disso, você teve que tomar uma decisão ali bruta, drástica, para que houvesse uma mudança dentro do seu lar naquela época? Não, eu enfrentava o meu pai. Então, assim, quando ele estava, por exemplo, no dia seguinte, que já não estava mais no efeito da bebida, eu ia contestar com ele, ia falar assim: olha, você fez isso, você lembra o que você fez? Aí ele, o engraçado, ele sempre falava que não lembrava de nada. Ao chegar ao ponto de eu ter que filmar ele fazendo o que ele fazia. Tipo assim, tinha vez que ele chegava e falava para minha mãe colocar comida para ele, e ele colocava, ou minha mãe colocava. E o que que ele fazia? Ele jogava aquele prato de comida na parede, e a comida para tudo quanto é lugar. Todas as partes dá para ficar lavado de gordura da comida. E aí, no outro dia eu reclamava e ele sempre dizia que não. Aí quando eu mostrei para ele e falei: olha aqui, você fala que não fez, mas olha aqui, você fez. Aí eu falei assim: assim não dá. Minha mãe, ela não tinha voz naquela época de enfrentar o meu pai. Ela tinha medo, né? E aí eu falava desse jeito: se você não tomar uma atitude, não mudar, eu vou ter que começar a falar com os familiares. Vou ter que falar o que você está aprontando aqui, vou ter que pedir ajuda. E aí eu vou ter que dizer quem é você. Porque todo mundo achava que ele era um bonzinho, né? Sendo que, na verdade, só sabia quem estava dentro de casa e passava. Minha mãe, ela sempre guardou tudo, até as família delas, os irmãos e as irmãs, ela não era nunca de conversar, se abrir, expor e falar. Minha mãe guardou tudo, né? Até na fase agora de mais velha, ela não é muito de chegar e conversar nada para ninguém, mas não foi fácil. E essa foi a decisão de enfrentar o meu pai. Eu não tinha medo, assim, às vezes eu tinha medo, assim, no ato que ele estava fazendo alguma coisa, que eu tinha medo que acontecesse, mas medo de enfrentar ele, do que ele poderia fazer comigo, eu não tinha medo. Ele não mexia com os filhos, que no caso eu e o meu irmão. Não, ele queria, parece que ele queria descontar toda a raiva dele na minha mãe. Sendo que a minha mãe
poxa, ela não fazia nada, ela fazia sempre o melhor como uma dona de casa. Ele falava assim, ó, não é para você trabalhar, é para você ficar em casa cuidando das crianças. E minha mãe só veio ter começado a trabalhar depois dos 40 anos de idade dela. Todo o tempo ela ficou em casa cuidando dos filhos por conta do meu pai. Entende? Então, meu pai era muito violento. Hoje em dia, ele já não consegue mais ser, até por conta da idade. Ele mudou bastante, né? E, teve momentos também de fazer a mala e dizer que ia embora. Vou embora deixar vocês, porque eu tô trazendo muita confusão dentro de casa e pode acontecer uma desgraça, então eu vou embora. Aí, quantas vezes ele arrumou a mala, mas ele só ia até o ponto de ônibus e retornava. Ele fingia que ia embora. Mas, de fato, nunca foi. Nunca foi. Nunca conseguiu sair de casa de Não, fato. não. Entendi. Ah, falando no hoje, o que de fato, Mary, o que te motiva a continuar? Porque eu creio que muitas crianças, quando elas crescem, né, viram moças, viram adultas, elas querem uma história diferente, Sim. né? Para sua casa, para o seu lar, principalmente para os seus filhos. E o que te ajudou, o que te motivou a continuar e o que te motiva até hoje? Cristo. Cristo é o único que me motiva a prevalecer, a continuar, a não desistir, a não olhar para trás. É sempre Cristo. Eu conheci Cristo na fase mais difícil da minha vida. Também. Porque eu me casei quando eu tinha 20 anos. E após 2 meses que eu estava casada, meu casamento começou a ter muitas intrigas, confusão entre mim e meu esposo. E eu não entendia o porquê que a gente queria tanto estar junto, mas quando a gente estava junto, a gente só brigava. Eu não entendia aquilo. E ainda não conhecia Cristo. Eu dizia que eu era católica, mas na verdade eu não era nem católica, porque eu nem ia para a igreja, eu só ia para a igreja quando eu era pequena, que eu ia com a minha mãe, quando ela ia. Então, a partir do momento que eu conheci a Cristo, que foi através do meu casamento, eu me separei do meu esposo 7 vezes e retornando. E é isso que tem sido o meu alicerce, Jesus Cristo, na minha vida, para eu prevalecer, para eu continuar. E foi através da separação que eu conheci Jesus, porque eu estava também, a minha vida total destruída. E dentro do meu próprio local de trabalho, eu conheci um pastor. Eu trabalhava na Fiat Sinal nesse tempo. E ele era um vendedor de carro. E ali eu era secretária. E aí ele começou a falar do amor de Cristo para mim. Da forma dele, mandando eu procurar uma igreja e tal. Até um certo ponto onde ele foi tocar no assunto do meu casamento. E aí eu ficava pensando, como é que esse cara sabe do meu casamento? Como é que ele sabe que eu não estou com meu marido? E ele começou a falar comigo, falou, olha, tem uma obra no teu casamento. Fizeram uma macumba para o seu casamento, para você não viver com seu marido. Você precisa ir para a igreja. Mas aí, nesse meio termo, a minha cunhada, né, nesse tempo, ela frequentava a casa de Umbanda. E aí ela ligou para mim e falou assim, um certo dia me ligou e falou assim, olha, eu frequento tal terreiro e tal, vamos comigo lá, você vai descobrir o que tá por trás que você não consegue viver com teu esposo. E eu tava nessa indecisão, porque era um falando de Cristo e a minha cunhada me levando lá pro culto, que pra mim, na minha visão, era normal. Não conhecia de nada. E você sabe que o ser humano é curioso? Fui no terreiro. Quando chego lá no terreiro, a entidade falou pra mim que tinha uma obra de macumbaria. E quem tinha feito a obra de macumbaria tinha sido pessoas da minha própria família, da parte da minha mãe. No caso, foi uma irmã da minha mãe que fez, porque ela não queria ver minha felicidade. E aí eu comecei a juntar tudo aquilo que a entidade estava falando para mim, falando assim, ó,